Bom dia, Deus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, guerreiros. Bom dia, guerreiras. Bom dia, amigos. Bom dia, amigas. Uma vez você pode se perguntar: eu já ouvi diversas histórias do Rocha, mas eu não entendo porque a maioria das histórias elas são gravadas nesses locais de matas, estradas mais paradas, dentro de um automóvel. Mas eu vou te explicar. É porque aqui, ao contar essas histórias, a gente se concentra, a gente tem paz com Deus, tem paz com a natureza. Há poucos os barulhos, a reflexão fica melhor e o vídeo fica exatamente do jeito que a gente quer que ele esteja. E hoje não vai ser diferente. Estou aqui no meu escritório e vou contar para vocês mais uma história baseada em fatos reais. História verdadeira que aconteceu na cidade de Linhares, no bairro Aviso, há muitos anos atrás. Não me lembro muito bem a data exata, mas creio eu que tem aproximadamente cerca de uns 30 anos, a 31 anos. Mas marcou, ficou gravado aqui na minha mente e eu vou passar para vocês essa história. Eu quero que você preste bastante atenção nessa história, que vai ser uma história que vai servir de exemplo para você, para seu amigo, para sua família, para todos os seus familiares. Preste bastante atenção. Não pule, não queira saber o fim da história sem você entender o começo, porque assim você vai entrar dentro da história e vai entender o recado, a mensagem, o objetivo, o alvo para que essa mensagem está sendo transmitida. Beleza? Vamos lá? 2 horas depois. Pronto, já estamos aqui dentro do nosso escritório para mais uma reflexão. Havia um jovem ali na cidade de Linhares por nome de Lucas Mateus. Lucas Mateus era o nome deste jovem. E este jovem, ele tinha um sonho. O sonho desse jovem, ele era apaixonado. Ele era apaixonado por motos. Ele era apaixonado, ele não podia ver uma moto que ele parava, que ele tirava fotos, que ele ficava ali namorando aquela moto por muitos e muitos minutos. Muitas das vezes o dono da moto chegava e até achava que ele ia fazer alguma coisa estranha com a moto, mas não, era apenas hobby, paixão por motos. E uma determinada feita, esse jovem ele falava para os seus familiares, falava para o seu pai, falava para a sua mãe, falava para os seus irmãos, que ele tinha fé em Deus, que um dia ele ia trabalhar e ele iria comprar uma moto. Que ele iria comprar uma moto, que ele iria juntar o seu dinheiro para poder comprar uma moto. E assim foi feito. Este jovem passou tempo, ele entrou para trabalhar no supermercado Casa Grande, lá em Linhares. Mas, para ser objetivo, no bairro Aviso, aonde foi fundado o Casa Grande, que hoje é essa grande estrutura. Inclusive, eu também já trabalhei no Casa Grande por mais de 6 anos. Uma hora eu vou contar essa história também para vocês. E aí esse jovem, ele entrou ali no supermercado para trabalhar, e quando ele entrou ali, ele foi um jovem muito dedicado, um jovem que se dedicou. E esse jovem chegou ali para aquela operadora de caixa, que ele entrou ali para trabalhar como empacotador.
E ele falou com a moça: olha, moça, eu vou ficar muitos e muitos anos aqui nessa empresa e eu vou comprar uma moto. Eu vou juntar o dinheiro para comprar uma moto. E a moça ali do caixa, por nome de Cleide, ela virou para ele e falou: sim, se você tiver fé, convicção, for um camarada bem resolvido mesmo, você vai conseguir comprar a sua moto. E assim ele recebeu o primeiro salário e ele pegou e tirou ali uma metade daquele salário e guardou para comprar aquela moto. E ali ele via os seus colegas de trabalho chegando para trabalhar, encostava a moto ali e ele pedia-se para dar uma volta na moto muitas das vezes, mas os seus colegas muitas das vezes negavam. Eles negavam para ele não andar naquela moto, até mesmo porque ele não tinha habilitação. Então os jovens ficavam receosos de dar aquela moto para ele poder andar. E aí ele pegou e recebeu o seu segundo salário. Pegou, tirou a metade também e guardou. E ele passava ali na Yamaha, na Honda, na Mol. E ele passava para namorar aquelas motos todos os dias. Todos os dias. Perguntava o valor da Bis, perguntava o valor da Bros, perguntava o valor de todas as motos que havia ali naquela concessionária, naquela empresa. Voltava para o seu trabalho, chegava ali, pegava e abria a carteira e contava o valor que ele havia juntado. E ele falava: falta muito ainda. E uma determinada feita, ele falando para sua tia que ele estava juntando dinheiro para comprar moto, a tia dele virou para ele e falou assim: olha, Lucas Mateus, você quer um conselho? O meu conselho para você é o seguinte: por que ao invés de você juntar já esse dinheiro para comprar essa moto, por que é que você não tira logo a habilitação? Tira a sua habilitação primeiro e logo após você começa a juntar o dinheiro para poder comprar a sua moto. Mas aí o coração dele lá falou: não, mas se acaso eu tirar um pouco deste valor aqui para poder tirar a minha habilitação, vai desinteirar o dinheiro da moto. Vai desinteirar. Não, eu vou comprar a moto primeiro e depois eu tiro a minha habilitação. Totalmente errado. Olha só que muitas das vezes a mente, a ansiedade, o desejo acaba muitas das vezes levando a pessoa a cometer erros sem pensar, sem imaginar o que vai acontecer lá na frente. E assim ele continuou. Recebeu o seu terceiro salário, passou de um ano ali na empresa, passou de 1 ano e meio ali na empresa, e ele chegou em casa e falou: creio eu que agora já dá para me poder comprar minha moto. Agora já dá para me poder comprar minha moto. E ele contou um dinheiro e realmente já estava ali o valor para o Lucas Mateus comprar aquela sua moto. E o coração palpitava no peito, o coração batia mais forte. Ele abraçou a mamãe, ele abraçou o papai, ele abraçou os irmãos, ele chamou o seu primo e falou: olha, sexta-feira é o dia de eu ir lá comprar essa moto. Ah, eu quero que você vai comigo. Aí a irmã dele falou assim: eu também vou, se ele vai eu também vou. Eu quero estar presente para ver você realizar esse seu sonho. Sonho de criança, sonho de adolescente. Eu quero estar presente ali. E assim foi feito. Eles se arrumaram de manhã e ele ligou para o gerente do supermercado por nome de Fernando. E aí ele falou: seu Fernando, eu estou indo ali na concessionária de motos para retirar minha moto. Eu gostaria de saber do senhor se eu posso chegar um pouco mais tarde. E aí o gerente falou: não, tudo bem, nesse caso aí depois você paga essas horas. Pode ir, parabéns para você, vai realizar os seus sonhos, você é um guerreiro. E assim ele foi. Chegando-se ali na agência de motos,
ele começou a olhar aquelas motos, começou a tentar escolher, e olhava uma, não era aquela, olhava outra, não era aquela, olhava uma, não era aquela, olhava outra, não era aquela, até o momento em que ele conseguiu escolher o modelo da sua moto. Escolhendo o modelo ali da sua moto, ele foi assinar as papeladas, assinar os documentos. E ele assinou todos os documentos, pegou na mão daquele gerente, o gerente disse para ele: parabéns, meus parabéns pela sua aquisição, seja muito feliz com essa moto. Você seja um cara prudente, seja um cara vigilante, não vai fazer arte, não vai fazer besteira, que você possa aproveitar essa moto bastante para o seu benefício. E assim ele saiu de lá. E por incrível que pareça, ele saiu de lá empurrando a moto. É isso que você está ouvindo. Ele saiu empurrando a moto, porque ele não tinha muita experiência com moto. Ele foi aprender realmente a pilotar uma moto. Moto é um meio de transporte muito bom. É um meio de transporte que Deus usou pessoas para poder fazer, né? Para poder locomovermos mais rápido, para ter uma economia, né? É uma moto que, se você saber usar, ela vai fazer com que você prospere, que você desfrute, que você goze muito na vida, que você tenha prazer muito na vida. Mas se você não souber, infelizmente, você sabe. E a primeira moto, segundo o que eu pesquisei, ela foi inventada, a primeira motocicleta movida a combustível interno foi criada por Gottlieb e Daimler e Wilhelm Bach na cidade de Lancaster, na Alemanha, em 1885. Foi construída a primeira moto, né? E aí essa moto ela foi jogada para o mundo inteiro e hoje tem milhões e milhões e milhões de unidades de motos vendidas. E ele comprou aquela moto, ele saiu com aquela moto ali, e ali, no primeiro dia, ele já fez algo que ele não deveria ter feito. Ele não compareceu ao trabalho. Ele pegou aquela moto e ali o primo dele foi ensinar as práticas da moto e para ele poder andar naquela moto mais rápido. E assim eles foram, levavam ele ali num campo abandonado e ali ele começou a pegar a prática daquela moto. E ele sorria, e ele sorria, e ele sorria de alegria. Ele pegou aquela moto ali e começou a acelerar aquela moto, começou a acelerar aquela moto, começou a acelerar aquela moto e falava assim: nossa, eu realizei meu sonho. Muito obrigado, meu Deus, eu realizei meu sonho. Muito obrigado, senhor, que linda moto. Olha que linda moto. E aí, ele foi, no dia seguinte, chegou no trabalho, pediu perdão para o gerente, o senhor Fernando, e explicou o motivo da empolgação que ele estava com aquela moto, por isso que ele não tinha ido trabalhar. O senhor Fernando falou: então, infelizmente, a gente vai ter que descontar de você o dia. Ele falou: não tem problema não, senhor Fernando. O importante é que eu realizei meu sonho. O senhor Fernando deu um abraço nele, os companheiros de trabalho deu um abraço nele, a Cleide lá do caixa deu um abraço nele e falou: seja muito feliz com essa moto. E assim foi feito. Ele pegava, saía do trabalho para casa com aquela moto, chegava em casa, ele passava o pano nela, ele limpava ela, ele lavava ela toda hora, vinha pro trabalho com aquela moto, e ele limpava, ele cuidava, ele namorava, ele dava até beijo naquela moto, ele dava beijinho na moto, era uma companheira dele. E o tempo passou, e o tempo passou, e o tempo passou, e ele acabou, através do seu trabalho, através da sua aquisição, ele começou a dar carona a uma moça que trabalhava em uma loja próximo do supermercado Casa Grande. E aí, naquele inteirinho dele dar carona àquela moça, dando carona àquela moça, eles acabaram se aproximando. E ali começou-se um namoro através daquele veículo que ele levava ela também todos os dias para o seu trabalho. Acabaram se aproximando, se gostando, se apaixonando, e ali nasceu-se o namoro dele. E ali ele já estava com duas aquisições: primeiramente a moto, segundo o namoro, e ele estava muito feliz. E no decorrer do tempo ele começou a pegar prática, e ele no começo só não passava de 60, 70 quilômetros com aquela moto.
Ele não passava de 60, 70 quilômetros. Mas no decorrer do tempo em que ele foi pegando prática com aquela moto, ele começou a colocar 100, ele começou a colocar 120, ele começou a colocar 140, era uma moto veloz que ele havia comprado, entendeu? E cada vez mais o ar batia ali nos seus cabelos, né? E ele ficava ali enjogiado, e ele dobrava o seu corpo em cima daquela moto, parecia que estava voando, né? Ele começou a ir para diversas cidades, mesmo sem a carteira de habilitação. Erradíssimo, erradíssimo. Ele nem lembrava da carteira de habilitação. E ele ia pro norte, ele ia pro sul, ele ia pro leste, ele ia pro oeste, ele ia pra praia, ele ia pra capital de Vitória, ele ia pra São Mateus, ele ia pra Guriri, ele ia pra Conceição da Barra, levava aquela sua namorada, e ali eles desfrutavam daquela moto com bastante alegria. E aí, um determinado dia, ele chegou e começou a ver os seus amigos que faziam um chamado rolezinho de moto, e ele também entrou nesse rolezinho de moto para poder passear durante a noite na cidade. E aí saía aquele monte de moto, buzinando, empinando. E ele resolveu a empinar aquela moto também, a aprender. Perguntou como é que fazia para poder aprender a empinar aquela moto. E o coleguinha ensinou ele. Falou, é assim que faz para poder pilotar a moto, para poder empinar a moto. E ele foi tentando, a moto caiu e deu um arranhado. E ali ele ficou triste, ele não almoçou, ele não jantou, ele não conseguiu dormir de noite. E ali ele pegou e levou aquela moto ali para poder trocar aquela peça. E trocou aquela peça, colocou uma peça nova naquela moto. Mas aí ele colocou na cabeça, não, eu tenho que aprender a empinar, E ali ele pegou e foi para um lugar, não, eu vou para um lugar de grama, porque se acaso acontecer da moto cair, ela não vai arranhar. E assim foi feito, ele foi para um lugar de grama, um campo de futebol, deserto, e ali ele começou a empinar aquela moto, entre aspas, até aprender a empinar aquela moto. E ali ele começou a fazer muitas artes naquela moto. E ali, uma determinada feita, ele chegou-se ali na casa da mãe dele para poder almoçar juntamente com ela. E a mãe dele virou para ele e falou assim: olha, Lucas Mateus, eu tenho algo para poder falar para você. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou contar para você. Ele falou, pode falar, minha mãe. Colocou o prato de comida, sentou na mesa, e a mãe dele falou, olha, eu tive um sonho com você. Eu sonhei um sonho com você, e esse sonho não terminava bem. Eu sonhei que você havia caído dessa moto, e infelizmente o destino era um destino fatal. E aí ele pegou e deu aquela risada. Minha mãe, obrigado pela preocupação. É porque a senhora vê muita coisa passando na televisão, nos rádios, vê as pessoas falando na internet, e a senhora colocou isso na cabeça. Eu sou uma pessoa muito precavido, eu sou uma pessoa que eu não passo dos 70, eu não passo dos 60, totalmente mentindo. E pode ficar tranquilo que eu tô sabendo o que eu estou fazendo. E a mãe dele falou, não, meu filho, eu só quero o seu bem. Eu só quero o seu bem. É apenas um sonho que eu tive e estou passando para você esse sonho. Ele falou, tudo bem, mãe, tudo bem. E aí, ele pegou, terminou-se de almoçar, pegou-se a sua moto e foi para o seu trabalho. Chegando ali no seu trabalho, ouviu-se os coleguinhas falando, olha, vai ter uma festividade na cidade de Rio Bananal, um lugar próximo da cidade de Linhares. Vamos lá, vamos nessa festa. E ele falou, vamos, eu vou sim. E aí ele pegou-se a namorada e se arrumou-se num sábado à tarde, e ele partiu rumo a essa cidade de Rio Bananal. E ali eles foram, ele mais os colegas em outra moto e mais a namorada que ele havia levado ali na garupa da sua moto. Chegando ali naquela festa, eles curtiram o show que havia ali da banda Calcinha Preta. E eles curtiram. E ali, quando terminou aquela festa, os colegas sentaram ali numa mesa de um bar
e chegaram ali e começaram a pedir ali um aipim com carne de sol, pediu ali uma cerveja, pediu ali uma bebida alcoólica, e começou a tomar aquela bebida alcoólica e ofereceu a bebida a ele. Ele falou: não, eu não quero beber não, porque eu estou pilotando. E aí os coleguinhas falaram: não, mas se você tomar uma só, não tem problema não, toma só uma. Ah, você tá na festa. E aí a noiva dele, a namorada dele, falou: não, ô Lucas Mateus, toma um pouquinho. Se você tomar só um pouquinho, não tem problema nenhum. E assim foi feito. Ele foi lá, colocou um copo de cerveja, tomou aquele copo de cerveja, e ali ele tomou o segundo copo de cerveja, ele tomou o terceiro copo de cerveja, e começou a ficar um pouco tonto. Começou a ficar um pouco tonto, e aí chegou-se a hora de retornar. Chegou a hora de voltar. E eles vieram de lá para cá, da cidade de Rio Bananal, com destino à cidade de Linhares, aqui no Espírito Santo. E eles vieram de lá para cá, e ele naquele efeito da bebida, porque uma pessoa que usa entorpecente, que usa algum tipo de droga, uma pessoa que bebe, uma pessoa nervosa, tem um efeito só. É um efeito só. Fica totalmente descontrolado. Não sabe o que está fazendo. E ele empinava aquela moto com aquela namorada ali na garupa. Ele empinava aquela moto e curtia e sorria. E outro falou: rapaz, o Lucas Mateus fez uma manobra sensacional e incentivava ele a fazer mais e mais e mais. E ele andava cerca de 500, 1.500 metros empinando aquela moto com a sua namorada na garupa da moto. E aí, em uma daquelas manobras, chegando em uma daquelas curvas, chegando ali perto da Lagoa Nova, ali na cidade de Linhares, vinha ele empinando aquela moto de lá pra cá, quando ele perdeu-se o controle daquela moto. E ele veio a cair daquela moto ali naquela pista. Ele caiu uma queda muito feia daquela moto, mas uma queda muito feia. Quando ele olhou, a perna da sua namorada estava todas as duas pernas arrancadas. É isso mesmo que você ouviu. A perna da sua namorada estava todas as duas pernas arrancadas. E ele praticamente não machucou quase nada. E ele caiu ali, e ele caiu de joelho ali, e começou a gritar. Por incrível que pareça, os mesmos colegas que mandou ele beber, os mesmos colegas que ensinou a ele empinar a moto, os mesmos colegas que convidou ele para aquela festa, os mesmos colegas que falou: bebe só uma, não tem problema não. Quando ele viu aquela moça caída ali no chão, com aquelas duas pernas naquela situação, eles pegaram aquela moto e saíram em alta velocidade e deixaram Lucas Mateus e a sua namorada ali no chão caídos. E ele gemendo e ela gritando, porque quando uma pessoa tem uma dor muito forte, a dor é tão forte muitas das vezes que a pessoa nem sente. E ela começou a gritar de dor, e ele desesperar também, e aí foi. Os seus colegas, nem para poder chamar uma ambulância, para chamar o corpo de bombeiros, para chamar os policiais, os seus colegas não chamavam. E ele ficou ali caído, e nisso vinha um carro. Quando esse carro vinha de lá para cá, ele deu sinal. O motorista olhou para aquela jovem ali no chão, com aquelas pernas, naquela situação toda dilacerada. Ele pegou-se aquela jovem, jogou-se uma toalha que estava no carro em cima das pernas daquela jovem e conduziu-se aquela jovem para o hospital Rio Doce, na cidade de Linhares. E quando chegou lá naquele hospital Rio Doce, na cidade de Linhares, os médicos deram a notícia, avisaram a família da jovem o que tinha acontecido. Todos foram para o hospital: pai, mãe, tio, tia, vovó, irmão, irmã, sobrinhos, sobrinhas, foram todos para o hospital. Quando chegou ali no hospital, eles viram a situação daquela jovem, e o médico deu a notícia mais triste para eles. Foi essa a notícia: infelizmente ela perdeu as duas pernas. É isso que você ouviu. Infelizmente, pai. Infelizmente, mãe. Infelizmente, Lucas Mateus
a sua namorada perdeu as duas pernas. E ali ele começou a desesperar, ele começou a gritar. A moto praticamente foi perca total na moto. E ele começou a gritar, e falou: ai, que arrependimento. Pra que eu fui empinar essa moto? Pra que eu fui empinar essa moto? Pra que eu fui beber naquela festa? Oh, eu tava sentindo que algo ruim ia acontecer. Eu não deveria ter bebido naquela festa. Ei, amigo, fica a dica pra você. De repente você conhece alguém assim. De repente você conhece alguém assim. Alguém que vai pra festa e muitas das vezes ali acaba bebendo uma bebida, 2, 3. Quantas pessoas você já viu histórias parecidas com essa? Cuidado, foi o que eu falei. Se você perder uma orelha, você tem outra. Se você perder um olho, você tem outro. Se você perder uma perna, você tem outra. Se você perder um pé, você tem outro. Mas se você perder a vida, não tem jeito mais. A vida é única. A vida é uma só. Aquela jovem não perdeu-se a vida, mas ela perdeu as duas pernas. E ali, ela ficou dias e mais dias internada ali. E aí chegou-se o ponto e o dia dela sair ali do hospital. Saiu do hospital e foi para casa. Quando ela foi para casa, ela mandou um recado para ele, para que ele comparecesse lá na casa dela. E assim foi feito. O Lucas Mateus compareceu à casa dela. E quando chegou-se ali na casa dela, ela falou para ele assim: olha, Lucas Mateus, eu tenho algo para poder te falar. Eu não sei se você vai gostar, se você não vai gostar, mas eu tenho algo para poder te falar. Ele falou: pode falar. Eu estou aqui para poder ouvir. E ela disse assim: o nosso namoro termina aqui. O saldo do nosso namoro foi eu perder as minhas duas pernas. Infelizmente, eu percebi que você não é um homem de cabeça. Eu percebi que você, infelizmente, não tinha juízo. Eu percebi que, infelizmente, você não tinha maturidade que eu achei que você tinha. E por mais que eu mandei você tomasse ali aquele copo de cerveja, eu achei que você tomaria só um, mas você foi tomar vários. E você foi empinar aquela moto. Você perdeu totalmente o juízo, sem carteira de habilitação, e causou esse acidente aqui. E mesmo assim, você ainda perdeu a sua moto. Você está sendo processado. Você pagou fiança na delegacia para poder sair. E agora você está perdendo também o meu casamento. Você está perdendo o nosso noivado. Você está perdendo o nosso namoro. O nosso namoro finaliza aqui. E ele chorou, ajoelhou ali na beira daquela cama e falou para aquela sua namorada: pelo amor de Deus, me perdoa. Foi uma fatalidade. Isso não vai acontecer mais. Pelo amor de Deus, volte. Não vamos fazer isso. Eu vou cuidar de você pro resto da vida. Eu vou levar você para onde for. Fique tranquilo, eu não vou te abandonar. Eu não vou te largar, por favor. E ela falou: não, Lucas Mateus, eu estou decidida. O nosso namoro termina aqui. E assim, ele saiu e foi embora, cabisbaixo. Não tinha mais moto e não tinha mais namorada. Foi processado pela polícia por não ter tido habilitação. Não foi levado ali para o presídio, porque o julgamento dele ainda iria acontecer. Fica a dica aí que você vai saber por que o julgamento dele ainda iria acontecer. E assim o tempo passou. Aquele namoro ficou para trás. Aquela jovem casou com outro rapaz, foi muito feliz, constituiu família. E o Lucas Mateus continuou trabalhando no seu trabalho. E ali ele acabou adquirindo com o tempo uma nova moto. E ele pegou aquela moto, uma moto mais potente ainda, uma moto cargueira, uma moto de velocidade, de muitas cilindradas. E ele comprou-se aquela moto. E aí, ele pegou comprando-se aquela moto. Ele falou: agora eu não vou repetir a mesma cena que eu fiz com outra moto.
ficou uma lição aqui na minha cabeça. Eu não vou fazer mais a mesma coisa. Agora chega, agora deu. Eu vou cuidar. Eu quase perdi a minha vida. A minha ex-namorada perdeu as pernas. Então eu não vou mais praticar esse tipo de manobra. Eu não vou fazer mais essa situação. E assim foi feito. Ele comprou a moto. E aí ele andava a 60, ele andava a 70, ele andava a 60, ele andava a 70. E ali novamente, ele começou a namorar. Ele começou a construir uma nova história na vida dele. A moto nova novamente. Um namoro novo novamente. E ele chegou-se ali na casa da sua mãe. E a sua mãe virou para ele e falou assim: olha, Lucas Mateus, você já teve o exemplo. Você já viu o que aconteceu. Eu não vou te falar mais nada. Se eu fosse você, eu não compraria mais moto. Eu não compraria mais moto. Você viu, foi um alerta de Deus para a sua vida. O problema não está na moto, Lucas Mateus. O problema está em você. Você não consegue se controlar. A moto é uma bênção de Deus. A moto é algo que Deus colocou para que você possa prosperar, curtir a vida com inteligência, com sabedoria. Mas infelizmente você não está fazendo isso. E aí ele falou: não, mãe, muito obrigado. Aquele dia a senhora teve o sonho e eu acabei não acatando aquele sonho. Mas agora eu estou ligado, eu estou prudente. Fique em paz, mãe. Agora eu estou prudente. E assim ele saiu de lá. A mãe dele deu um abraço nele e falou: meu filho, você promete para a mamãe que você não vai passar dessa moto de 60, de 70 km por hora, que você vai vigiar o máximo que você puder com essa moto, meu filho. Você promete, Lucas Mateus? Você promete, Lucas Mateus? Olha para a mamãe. Você promete, Lucas Mateus? E ele falou: sim, mamãe, me dê um abraço aqui, fique em paz, eu não passarei dessa velocidade. E assim ele saiu e ele foi para o seu trabalho. Ele foi para o seu trabalho. E ali ele continuou-se, a vida passou. E um dia teve uma festa na cidade do Pontal do Ipiranga, ali no interior de Linhares. E ali ele foi convidado para ir nessa festa. E ele foi nessa festa. E chegando lá, ele encontrou também alguns amigos. E ali os amigos fizeram a mesma coisa que fizeram antes. Ofereceram para ele bebida. E ele falou: não, eu não vou beber. Eu vou beber quando eu chegar em casa. Eu não vou beber dessa vez. E realmente, ele não bebeu. A sua namorada falou com ele assim: eu estou muito orgulhosa de você. Você está como o salmista Davi, que ele nunca cometia o mesmo pecado por duas vezes. Uma vez que ele cometia o pecado, pedia perdão a Deus e não cometia o mesmo pecado. E assim o Lucas Mateus estava fazendo. E assim ele foi, participou daquela festa, curtiu com a sua namorada, pegou-se a estrada e chegou-se na cidade de Linhares. E ali ele chegou todo orgulhoso, bateu na porta da casa da sua mãe. Ele disse: mamãe, eu fui na festa, lá eu não bebi, eu comprei cervejas para poder beber aqui em casa. Tá aqui, mamãe, tá aqui, ó, eu comprei para me beber aqui em casa, mamãe. Eu já levei a minha namorada na casa dela e agora eu vou beber essa bebida aqui em casa. A mãe dele falou: tudo bem, meu filho, dê um abraço da mamãe. Muito obrigado, meu filho, muito obrigado. Você é uma pessoa muito obediente, muito obrigado, meu filho, você aprendeu a lição. E ali ele sentou em frente à televisão após ter chegado naquela festa, e ele tomou a primeira lata de cerveja, ele tomou a segunda lata de cerveja, ele bebeu uma bebida mais forte, ele tomou um dry, ele tomou um conhaque, e ele bebeu. E nisso acabou adormecendo. E nisso o telefone dele começou a tocar. E ele ali olhando e olhava com aquele olhar meio torto pro telefone, não conseguia digerir onde estava o telefone. E o telefone começou a tocar. E ele conseguiu achar o telefone e falou assim no telefone: fala, pode falar. Aqui é Lucas Mateus está falando. Pode falar que o Lucas Mateus está escutando. E do outro lado daquela linha, quem era? Era a namorada dele, que começou a sentir uma dor muito forte. Ela começou a sentir uma dor muito forte em cima do peito. Começou a passar mal.
E ali, a família dela, juntamente com seus pais, ligou para ele, achando que ele estava normal. E falou com ele: vem aqui, para você levar a sua namorada para o hospital. E aí ele: não, pode ficar em paz, eu estou indo aí agora. Levar meu amor da minha vida. Eu vou levar. E ele pegou e montou naquela moto. Ele montou naquela moto. E quando ele ia saindo, a mãe dele abriu a porta do quarto e falou assim: Lucas Mateus, meu filho, você vai aonde? Ele falou assim: mamãe, eu estou indo aqui rapidinho, é coisa rápida, não vou montar na moto, eu vou apenas na casa da vizinha aqui do lado, mamãe, é aqui do lado. E ele pegou aquela moto, caindo por cima daquela moto, não ligou a moto na frente da casa da mãe. Ele foi até a esquina lá, ele ligou a moto, subiu na moto e falou assim: eu sou o cara. E ele pegou, montou naquela moto e saiu em alta velocidade para ir poder socorrer a sua namorada. E quando ele ia em alta velocidade, que ele desceu-se ali o tobogã do bairro Aviso, na cidade de Linhares, na esquina do colégio, vinha um ônibus da aviação Joana d'Arc, e ele infelizmente caiu debaixo da roda do ônibus. Ele caiu embaixo da roda do ônibus. E o ônibus, infelizmente, passou. O ônibus passou. Você entendeu? O ônibus passou. E o Lucas Mateus, infelizmente, perdeu-se a sua vida. Perdeu-se a sua vida por imprudência. Perdeu-se a sua vida porque bebeu bebida alcoólica, montou naquela moto, saiu em alta velocidade. Deus já havia alertado ele a primeira vez, ele não aprendeu a lição. A sua primeira namorada perdeu as pernas. Deus já estava alertando ele, mas ele não percebeu. O tempo passou e ele repetiu praticamente a mesma coisa. Ele caiu embaixo daquele ônibus e, infelizmente, ele foi totalmente. E ali naquela hora, a notícia correu, e aí chegou-se no ouvido da mãe. E a mãe desesperada falou: não, mas ele está aqui na casa do vizinho. Ele foi: não, infelizmente, a notícia é triste, mas é ele. E eu me lembro dessa cena que eu estava lá, que eu vi. Eu estava passando na hora e eu vi. E a mãe dele estava lá. Quando chegou-se perto dele, ele já estava tampado com um pano. E ela caiu de joelhos e falou com ele: oh, meu filho, tanto que eu te avisei, tanto que eu te alertei. Deus te deu um aviso, meu filho, por que você foi comprar essa moto novamente? Oh, Lucas Mateus, por que você foi fazer isso, meu filho? Por que você não me ouviu, meu filho? E, infelizmente, o Lucas Mateus perdeu a sua vida. Perdeu-se a sua vida. Começou errado, desde o princípio, sem carteira de habilitação. Seguiu-se os conselhos dos falsos amigos que colocou ele na bebedice. Seguiu o conselho dos falsos amigos que ensinou ele a empinar aquela moto. Seguiu o conselho dos falsos amigos que mandou ele colocar um chamado cadrão na moto para fazer zoada no meio da rua. Seguiu o conselho dos seus falsos amigos. Se entregou à bebida. E Satanás, infelizmente, marcou aquela fatalidade na vida dele. E assim, o Lucas Mateus perdeu a sua vida. Sua família fez o velório, sua família enterrou o Lucas Mateus.
Pegou-se aquela moto que ainda estava ali, vendeu-se por um ferro velho. Vendeu-se por um ferro velho aquela moto. E aí, a história do Lucas Mateus finaliza aqui com um exemplo muito triste. Você jovem, não é proibido você ter a sua moto. Não é proibido você ter a sua moto. Glória a Deus por isso. Aleluia. Obrigado. Agradeço a Deus. Mas se você for numa festa, não beba. Se você for numa festa, não conduza. Se você for numa festa, não passe de 60, 70 km por hora. Não passe. A vida é curta. Você só tem uma vida só, jovem. Só uma vida só. Não passe, jovem. Não passe. Não tente. Não dê combustível a essa idolatria de fazer essas artes na rua. E assim eu espero que você aprendeu a lição. Está sendo aqui contada mais uma história na voz do Rocha, para que você tenha convicção do que você está fazendo. Não beba e não dirija. Honre a sua vida. Honre a sua vida. A sua vida é única, é uma só. Honre a sua vida. Você pode ir sim numa festa. Pode ir, mas vigia. Você pode sim dirigir seu carro, sua moto, pode ir numa festa, mas com vigilância, com prudência, com inteligência, com sabedoria, para que não aconteça com você a mesma coisa que aconteceu com Lucas Mateus. E assim fica mais uma história, infelizmente, uma história triste que aconteceu ali na cidade de Linhares, no Espírito Santo. Que você continue aí assinando o sininho das notificações, assinando o nosso canal e também passando essa mensagem. Manda esse vídeo, pede uma pessoa para assistir esse vídeo, para que sirva de exemplo. Pede uma pessoa para assistir esse vídeo. Não só esse, mas diversos. Todos os vídeos meus são histórias reais, histórias verídicas que acontecem nos dias atuais, conhecido como hoje. E assim, que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que você possa saber andar, conduzir a sua moto pelas ruas da cidade. Fica a dica do canal. Vamos que vamos, Rocha, para você. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Vamos que vamos. Não é hora de parar. A estrada é longa. Não podemos desanimar. Vamos que vamos. Não é hora de parar. A estrada é longa. Não podemos desanimar. Na estrada pra tentar atrapalhar minha jornada. Eu sei que há muitas pedras no caminho, mas Jesus quem me mandou eu caminhar. Não posso parar, tenho que prosseguir. Jesus está comigo, eu não vou desistir. Não posso parar.